para iniciar essa análise do jogo de hoje, eu vou voltar para o momento da contratação do Marquinhos Santos. E foi uma informação, assim, foi um fato que aconteceu e que pesou em favor da contratação dele, além de conhecer essa faixa de campeonato que o Ceará geralmente ocupa, conhecer o nosso mercado, conhecer o elenco do Ceará, e algo que foi colocado como prioritário para a diretoria, para o próprio Marquinhos, é que a diretoria acreditava muito no grupo de atletas e acreditava muito no trabalho que tinha sido construído pelo Dorival até então. E que esperava-se que o Marquinhos Santos não mexesse naquilo ali, que ele desse uma continuidade, que ele mantivesse os padrões. E a gente percebeu já desde o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, onde ele teve um contato de 20 minutos, 15 minutos ali numa apresentação que inclusive foi aberta à torcida. Ele teve 15, 20 minutos, segundo palavras dele, de conversa com o elenco. E já no primeiro jogo a gente já começou a perceber mudanças no posicionamento do Ceará em campo, na forma de trabalhar a bola, principalmente na saída de bola do Ceará, né? O Ceará fazia uma saída apoiada. Os zagueiros do Ceará, a gente já repetiu aqui diversas vezes, e o goleiro, eles não têm a saída de bola como um atributo positivo deles, assim, eles têm muita dificuldade nisso. E o Dorival usava sempre, tanto o Dorival como o Thiago Nunes usavam uma saída mais apoiada com os laterais, quando os próprios zagueiros e o João Ricardo, ele se sentia mais confortável ali para sair com a bola, porque ele se sentia protegido, ele priorizava sempre aquele toque de lado. E já no jogo contra o Atlético Mineiro, a gente viu que o Marquinhos Santos começou a fazer uma saída de 3 ali, os próprios zagueiros avançavam mais, ele subiu mais a linha dos zagueiros. E você percebeu claramente desde o primeiro momento que os jogadores se sentiram desconfortáveis com aquilo ali, assim, com aquele tipo de saída de bola. Ele mexeu no estilo dos laterais, né? Ele colocou os laterais do Ceará, ficavam muito, sempre tentando centralizar o jogo, o Nino buscando menos além de fundo, o Pacheco praticamente quase nunca buscando além de fundo. Ele insistiu em abrir o Vina pela ponta, em vez de jogar centralizado. Então, assim, é aquela coisa que parece que é inerente a todo treinador, assim, a falta de humildade, assim. Você, mesmo sendo claramente advertido que você viria para fazer o feijão com arroz, que o trabalho que existia devia ser o padrão, que era o que o departamento de futebol esperava, ele não consegue não tentar dar a cara dele e mostrar, olha como eu sou genial, como eu enxergo além dos outros. E não precisava, e eu acho que justamente é isso que torna o Marquinhos hoje tão frágil no cargo que ele ocupa. Porque justamente o ponto prioritário que fez grande parte da torcida aceitar o nome dele no começo, não foi algo que foi, nossa, é o Marquinhos Santos, mas foi algo que dentro da explicação do contexto que foi dado pelos repórteres que cobram o dia a dia, por pessoas, fontes da diretoria, é que isso foi colocado como prioridade. Se ele tivesse mantido o padrão e pela dificuldade da ausência do Mendonça, ou para os jogadores mesmo, por algum momento, alguma má atuação, tivessem não conseguido os resultados ou mostrado alguma regressão, mas essa regressão ocorreu claramente no momento onde ele promoveu várias mudanças necessárias e que claramente não funcionam desde o primeiro jogo. Assim. O Ceará, sob o comando do Marquinhos Santos, conseguiu marcar seu primeiro gol. E como foi? Da forma que foi. Assim, não foi um gol construído, uma bola trabalhada, foi um gol horrível, um bate-rebate, uma bola que quase sai e chuta para trás, o Eric chuta, resvala num goleiro, num jogador, e o outro jogador faz contra, o Rainer faz contra. Então, assim, o Ceará virou um time ofensivamente inofensivo. Apesar de parecer paradoxal, mas assim, o Ceará, em termos de ataque, ele é completamente inofensivo. Assim, ele não cria jogadas, ele não chuta gol. Para que isso funcionasse minimamente bem nesse período, o Ceará teria que pelo menos ser muito eficiente nas chances que tem, mas ele sequer tem chance de ter uma... O Ceará estava com um aproveitamento muito bom assim, das chances que tinha dos arremates a gol, mas mesmo assim ele criava muito, ele chutava muito a gol. E isso caiu drasticamente. Assim, o Ceará é um time que roda a bola e não leva perigo. Assim, é um time que está se apoiando muito no jogo dos volantes, mas não se apoiando como o Dorival fazia, né? O Dorival se apoiava nos volantes para justamente fazer os pontas jogarem. Assim.
Os volantes eram peças importantes nesse esquema, justamente porque eles ocupavam o espaço que permitia que os laterais avançassem, que o Mendonça subia, que um lateral apoiasse para triangular por um canto ou pelo outro. O Ceará era um time de pouca condução de bola no pé. Assim. O Ceará era um toque. E hoje você percebe que nenhum jogador do Ceará hoje, em especial os volantes, ele consegue dar um passe sem dar 3 toques na bola, conduzindo assim. O Richardson, ele pega a bola, conduz, aí procura o espaço. Então o Ceará é um time de transição lenta, assim, é um time com a transição extremamente previsível. Então, enquanto o jogador ali no meio campo do Ceará ele domina a bola, aí dá 2 passes conduzindo, o outro time se fechou, o outro time ali congestionou o meio campo, os laterais não conseguem passar, porque o meio de campo está completamente congestionado, e o fator surpresa que a triangulação permite, ou que uma bola mais alongada fazia o Nino chegar na linha de fundo para ter a não existe mais. Porque é um espaço que a troca de passes é tão lenta que qualquer espaço consegue ser fechado com facilidade, sem você precisar ser um time extremamente aplicado taticamente para defender contra o Ceará. Então você vê um Vina desconfortável para estar deslocado, você vê um Pacheco errando tudo. Assim. O Pacheco, mais uma vez, assim como foi no Clássico, assim, ele não só está jogando mal, ele está nocivo. Ele é nocivo. O Pacheco hoje é um jogador que você se incomoda profundamente, justamente por saber como é um jogador regular. Assim, o Pacheco é um dos jogadores mais regulares do Ceará desde 2020. Assim, é difícil você conseguir apontar a partida abaixo do Pacheco. E ele fez 2 partidas em sequência que foram abaixo da crítica. De errar hoje, o gol do Atlético Goianiense foi na saída dele, assim, de bola errada. E ele perdia muitas bolas, ele errava muitos passes. O Pacheco é um jogador que hoje é nocivo ao Ceará. Mas é nocivo. O Pacheco é um jogador que passou por 3 treinadores ao longo desse período do Ceará. Em nenhum momento ele foi tão prejudicado taticamente do que com o Marquinhos Santos. Assim. Ele claramente não está confortável assim, na posição que ele está, fazendo o que ele faz, ele não está se encontrando no jogo. E não só ele. O time está claramente desconfortável com as mudanças feitas pelo Marquinhos Santos. O time gostava do padrão que tinha adquirido, o time se sentia confiante. E as poucas pessoas que hoje que falam em defesa do Marquinhos Santos argumentam que ele não teve tempo para treinar, ele perdeu o Mendonça. E nesse momento, não ter o Mendonça, para o Ceará, eu acredito que seja até um livramento. Porque você estaria adiantando um processo de recuperação do jogador que depende da parte física para entrar num time que está completamente bagunçado. É muito comum a gente acreditar que se o Mendonça tivesse, seria diferente, mas não seria. O espaço não existe. O toque de bola mínimo não existe. Assim, quando o Ceará perdia uma peça importante como o Vina ou como o Mendonça, você viu o time tendo um padrão, o time tendo toque de bola, o Ceará não tem nada. Assim, você não tem, o time não consegue trocar 3 passes, como aconteceu contra o Fortaleza. O sistema e um grande problema do Marquinhos Santos, principalmente assim que a gente vê claramente desde o primeiro jogo, é a demora para mexer, a falta de atitude em buscar o resultado. Ele insistiu muito assim, com 2 volantes, ele faz protocolarmente umas mexidas aos 40 do segundo tempo, sem razão nenhuma, assim, mexidas que geralmente é um por outro. Hoje ele chamou 3 jogadores, e no final ele chamou o Kelvin, no momento a câmera mostrou o Kelvin conversando, tirando o colete, no outro momento mostrou o Giovani, e no final quem entrou foi o Kleber. Ele é confuso a gestão do Marquinhos Santos. Hoje o Ceará enfrentou um time que, pelo menos, mais uma vez, assim, um time hoje que consegue dar 3 toques na bola, e foi inclusive o exemplo que eu usei no Clássico, um time hoje que consegue dar 3 toques na bola, ele claramente tem muita chance de vencer o Ceará. Porque o Ceará ele cede espaço, o Ceará não consegue mais defensivamente se recompor e não leva mais gols pela qualidade individual dos defensores. Mas, claramente, se um time conseguir dar 3 toques, ele consegue tirar proveito desse momento do Ceará. Então, como eu tuitei mais cedo, e eu acho esse preâmbulo até bem longo, porque para mim a partida é mais fácil de ser lida quando você apresenta todo esse contexto antes. E como eu tuitei, assim, até no intervalo do jogo, nada que aconteça nesse segundo tempo
me convenceria que a melhor saída não seria tirar o Marquinhos Santos. Sim, eu acho que o Marquinhos Santos tem que ser demitido, tinha que ser demitido no vestiário no primeiro tempo. Porque não que não... Na verdade, nem sequer existiu a manutenção do trabalho. Só que o pior disso tudo é que em nenhum momento o Ceará teve sequer um lampejo de futebol. Assim, foram 4 partidas sob o comando do Marquinhos Santos. O primeiro gol saiu do jeito que saiu, assim, não foi uma jogada Muita trabalhada. dificuldade para criar, né? Muita dificuldade. Muita. E não tem, você diga, não, durante o jogo contra o Cuiabá será durante 15 minutos, durante 20 minutos, no clássico durante 15 minutos, não tem. Não tem um recorte que dê um para servir de norte. Não tem. Então, assim, você vai estar insistindo em algo que não está sequer dando algum sinal, porque quando você percebe que o trabalho está acontecendo, por mais que não exista tempo para treinar, algum conceito fica. E repetindo aqui mais uma vez, o Dorival chegou, ele sequer deu um treinamento. Ele sequer deu um treinamento até o jogo contra o Independente. E durante muito tempo ele sequer teve treinamento. Era regenerativo e jogo. E mesmo assim chegou a ter 13 desfalques. Nos melhores momentos, 10, 11. E mesmo assim, com conversa, com posicionamento, com leitura de jogo, ele conseguiu tornar o Ceará sólido, que o Marquinhos Santos conseguiu em 20 minutos de um treino de reconhecimento, de apresentação para a torcida, e conseguiu destruir, começando pela saída de bola. Então, claramente, o Marquinhos Santos tem influência nisso. Ele lê pessimamente o jogo, ele mexe mal, ele demora para mexer, ele parece não conhecer o elenco. Assim, o Marcos Vitor, de repente, não existe nenhuma informação sobre isso. O Lucas Ribeiro era um jogador que estava para ser dispensado, inclusive está para ser dispensado. Hoje o Lucas Ribeiro veio no banco e o Marcos Vitor está 2 partidas sem ser relacionado. Entendeu? Assim, ele está muito perdido. E eu repito, assim, eu não teria nem voltado para o segundo tempo com o Marquinhos Santos. Tamanho a decadência do futebol. E até no tweet eu falei sobre o time não teve 1 milímetro de evolução. E algumas pessoas complementaram. No problema, a gente não queria nem evolução, a gente queria pelo menos uma manutenção, mas nem perto do que a gente tinha chega, assim. E mais uma vez, eu refuto completamente essa história de é por causa do Mendonça. Não é. O Mendonça ali estaria se desgastando, forçando, porque não existe o espaço, não existe a troca de passes, não existe a movimentação. O espaço que o Mendonça ocupa, o espaço para onde o Mendonça se projeta, ele é construído taticamente. Ele é construído pelo trabalho de posicionamento dos jogadores, ele é construído pelo trabalho de movimentação dos jogadores, pelo trabalho de passe. Isso não existe. Isso não existe. Nenhuma fé que eu tenha me faria acreditar que se o Mendonça estivesse lá seria diferente. Por que seria diferente? Ninguém está conseguindo produzir. Peças fundamentais do time, como, eu repito, Bruno Pacheco, o Nino. O Nino não acerta nada. O Nino não acerta nada. É um desespero de um jogador que, quando tem um espaço, uma chance, ele quer cruzar de qualquer jeito para ver se a bola chega e, de repente, alguém bota para dentro. Então, assim, o Atlético Goianiense não fez muito. A jogada do gol ali, ela estava se desenhando há muito tempo. O Jorginho chegou, inclusive, antes do gol, a marcar em impedimento. Então, as costas dos laterais, assim, o Bruno Pacheco nem avançava para a linha de fundo e nem conseguia guardar aquele espaço. E outra coisa que demonstra a falta de capacidade de leitura do jogo do treinador. Aquele espaço que estava sendo explorado ali pela esquerda da defesa do Ceará, a direita do Atlético Goianiense, ele estava lá sendo explorado desde o primeiro minuto de jogo. Desde o primeiro minuto de jogo. E o treinador esperou sair o gol e nem depois da saída do gol ele modificou aquele espaço. Entendeu? Então, assim, ele não conseguiu ler o jogo. E o Ceará, mesmo tomando o gol, mesmo naquela situação onde você imagina seu time jogando em casa, pressionado, precisando ganhar, ele vai, pelo menos no ímpeto, já que na tática e na qualidade não era possível, no ímpeto ele vai tentar ir para cima. E nem isso o Ceará conseguiu. Assim, o Marquinhos Santos saiu muito xingado do vestiário, assim, foi pro túnel muito xingado pelos torcedores, muito mesmo assim, gritos bem efusivos, ele saiu rápido, de cabeça baixa, e voltou pro segundo tempo na base, um pouco mais na base da vontade,
mas nada muito... Aquele gol, na verdade, não saiu tanto da insistência, saiu ali da correria, daquela sensação ali de você tentar dar uma resposta, pelo menos na transpiração, e no bate-rebate, no chute, um chute do Eric Mascado que bateu no zagueiro, desviou, e sai aquele gol. O primeiro gol da era Marquinhos Santos, tem assinatura Marquinhos Santos. Ele não foi construído, ele não foi planejado, ele não foi treinado, ele foi chutado e foi uma obra do acaso. Eu não vejo o Ceará criando, construindo futebol com base em ideia, com base em lógica. Eu acho o que o Ceará constrói, o Ceará chega ao gol. No Marquinhos Santos, na base da individualidade, na base da força, na base do chutão na área ali, uma cabeçada. Não existe construção, não existe variação de jogada, não existe nada. Não existe futebol. Não existe ideia de futebol sob o comando de Marquinhos Santos. E eu falo com muita tranquilidade, porque eu fui uma das pessoas que, dentre os nomes do mercado, apoiei na vinda do Marquinhos Santos. Inclusive, escrevi sobre isso, da importância de alguém que entendesse na manutenção do trabalho. Inclusive, eu falei que justamente esse era o motivo de eu não querer Silvinho, porque era um cara que vinha completamente alheio da nossa realidade. Eu acho que era um cara que chegaria aqui já querendo implantar as ideias dele, de futebol, e eu imaginava que o Marquinhos não faria isso. Mas diante do cenário, assim, o básico que ele foi contratado para fazer, que eu não esperava do Marquinhos Santos, uma ideia de futebol inovador, um projeto a longo prazo, a gente esperava que ele conduzisse o barco com segurança, com tranquilidade, assim como ele fez no América Mineiro, com a saída do Mancini. Mas aqui ele está completamente perdido, e ele tratou isso quando foi apresentado a pessoas próximas. Ele sempre disse que considerava o trabalho da vida dele, assim, a oportunidade de treinar o Ceará. E ele, não sei se por excesso de vontade, por excesso de empolgação, está tentando resolver as coisas do jeito dele, impor uma característica, uma identidade, uma assinatura, mas isso pode ser justamente o problema que vai fazer ele ser demitido. Assim, o grande problema é o timing que precisa ser estudado, bem pensado nesse momento, porque o Ceará está às vésperas de várias decisões, né? Em sequência, assim, o Ceará tem Copa do Nordeste já quarta-feira. Copa do Brasil, viaja, né? Copa do Nordeste, ou Copa Sul-Americana, desculpa. Sul-Americana já na quarta-feira, viaja amanhã já para Bolívia. Então, aparentemente, por essa excesso de preciosismo, na verdade, o Ceará parece que vai segurar o Marquinhos Santos até a gente ser submetido a outro vexame. E, no caso, eu acho que não tem motivo nenhum para esperar. Não tem motivo nenhum para esperar outro vexame. Assim. É o caso de já demitido hoje. Assim, não tem evolução, não tem trabalho, não teve sequer compreensão do que ele foi contratado para fazer. Então, eu me apegaria a um fio de esperança de fazer um jogo diferente da Bolívia, pelo menos com a saída dele. Agora, com a busca, assim, a impossibilidade agora, né, diante do anúncio do Bahia, de vir o Anderson, né, que era o preferido dos jogadores e repudiado pela torcida. Mas não está um mercado fácil. Mas se é para apostar em um nome que vem para mudar tudo, que seja um nome que venha para construir algo, pelo menos para o ano que vem. Porque o Marquinhos Santos não foi trazido para o Ceará com a expectativa de um projeto, de criar uma identidade de futebol, de ter um projeto a médio e longo prazo. Não foi. A ideia do Ceará sempre foi clara em manter o Marquinhos até o final do ano. E no final do ano, com tempo para a Copa do Mundo, apostar em um projeto, de repente um treinador estrangeiro, mas que tivesse tempo para treinar, para se adaptar, pegar a temporada do começo. E se for para fazer o que o Marquinhos Santos fez, tentou imprimir a cara dele já desde os primeiros 20 minutos de contato com o elenco, que se aposte uma peça estrangeira que tenha pelo menos um estrangeiro ou outro treinador, porque o mercado nacional está bem complicado, que consiga imprimir algum estilo de futebol a longo prazo, porque estilo de futebol o Ceará já não tem. Assim, o Ceará perdeu tudo que tinha e que pelo menos seja em prol de algo que seja duradouro. Para mim, encerrou o ciclo de Marquinhos Santos. No Ceará, não vejo mais para onde crescer, porque até o momento não houve nada. Não houve crescimento, não houve lampejo, não houve nada. E para mim é questão de tempo e de quanto dano ainda será criado até lá.